ao videocast da Osteo, o Osteo On, a clínica que transforma liberdade em movimento. Esse é o nosso primeiro episódio. E logo de cara a gente já vai trazer um assunto que todo mundo quer saber. Ombro. Vamos falar sobre ombros, tirar as dúvidas, entender o que tem de mitos e verdades nos cuidados com o ombro. Para tratar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio 2 especialistas, claro, nesse assunto, lá da Osteo, o Dr. Bruno e o Dr. Christian. Sejam bem-vindos. Dr. Christian, Dr. Bruno. Muito obrigado pelo convite, de estarmos aqui abrindo os trabalhos do nosso podcast, e é uma satisfação estar presente aqui. Doutor Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A Osteo quer estar sempre envolvida nesses projetos novos e é um prazer estar aqui para a gente discutir um pouquinho sobre essa articulação. Temos uma grande missão pela frente que é para tirar dúvidas, falar um pouquinho mais sobre o ombro. Exato. Doutor Christian, como é que funciona o ombro? Como é que é a articulação do ombro? Então, o ombro, ela é a articulação mais móvel do nosso corpo, Ela realiza diversos movimentos que incluem desde flexão, elevação, abdução e adução, as rotações externa e interna. Porém, para que o nosso ombro tenha toda essa liberdade de movimento, existem algumas contrapartidas, que são elas. O ombro é uma articulação muito instável, então ela tem uma pouca estabilidade e também acaba sendo mais suscetível a lesões ortopédicas, O nosso ombro, então, ele é uma estrutura que ela depende muito de partes moles para que ela possa agir, para que a gente possa executar os movimentos de uma maneira adequada. Como ele não é, ele fica aqui, nos dando sustentação, a gente talvez não dê a devida importância para essa região do corpo. Exato. É isso mesmo? Exatamente. O nosso ombro, como ele tem uma estrutura óssea muito rasa, ele depende muito de um funcionamento bem adequado de ligamentos, que são estruturas que conectam um osso a outro osso, de tendões, da musculatura, da cápsula articular. Então, temos várias estruturas que, em conjunto, precisam agir para que o nosso ombro possa executar toda essa gama de movimentos. Dr. Bruno Golo, quais são os principais motivos de dor nos ombros? Maga, hoje a gente consegue diferenciar 2 tipos de dor no ombro. São 2 causas básicas, que é a causa traumática, que é a traumatologia, que são fraturas, luxações, das causas inflamatórias, que são... existem hoje uma gama bem grande de doenças inflamatórias que acometem o ombro, relacionadas ao uso no dia a dia, como no trabalho, na própria atividade esportiva que o paciente faz, mas também lesões traumáticas decorrentes de quedas, de pancadas no local, A inflamação no ombro, assim como fraturas, luxações, são as principais causas de dor hoje, Existem outras causas menores, como doenças reumatológicas, lesões na coluna cervical, doenças neurológicas que podem também acometer a articulação. Antes de eu dar sequência aqui na minha lista extensa de perguntas, eu quero saber por que vocês escolheram justamente se especializar em ombros? Tanta coisa na ortopedia, vocês escolheram justo o ombro. Por quê? É muito difícil falar exatamente um porquê, mas eu acho que vai muito em relação ao tipo de lesão que a subespecialidade de ombro trata, Dentro do ombro, também temos a nossa formação, a especialização também na parte de cirurgia de cotovelo, Então, ela acaba sendo uma especialidade em ombro e cotovelo, uma subespecialidade, mas exatamente você perguntar para mim o porquê eu escolhi realizar ombro foi indo, parece que é algo que foi naturalmente encontrando o seu caminho. É a tua mesma situação, doutor Bruno? Parecido, Maga. Eu tive uma experiência muito agradável na minha residência, na minha formação. Tive uma proximidade muito grande com o ex-chefe meu da residência, que era cirurgião de ombro e cotovelo, e acabei desenvolvendo um gosto assim, peculiar pela área. Me dediquei bastante a essa área já durante a residência, durante a minha formação. E eu acredito que foi por ter mais contato mesmo, assim, depois de ter a oportunidade de ter feito uma especialidade na área também. E é uma área bem desafiadora, na ortopedia. É uma articulação, assim como o Christian falou, que tem uma amplitude de movimento muito grande. Tudo que a gente faz com a mão, a gente acaba fazendo com o ombro, porque é o ombro que leva a mão
ao redor do corpo, para a gente pegar as coisas do dia a dia, para a gente trabalhar, praticar esporte. E foi mais pelo desafio e pela proximidade que eu tive já durante a minha formação médica mesmo. Dores a gente sente eventualmente, às vezes no ombro, no cotovelo, na perna, no quadril, enfim. Em que momento o paciente sabe que, olha, sentiu uma dor no ombro, esse é o momento de buscar ajuda médica? Eu acho que todo momento, assim, não existe um tipo de dor específico, o paciente tem que se atentar a ir na osteo, a ir procurar um especialista. Eu acho que toda dor, ela é válida, ela é preocupante, né? Existem, obviamente, aquelas dores que tu dorme de mau jeito. Uma noite vai acordar com uma dorzinha aqui ali no dia seguinte. Mas toda dor no ombro é uma dor preocupante, né? Deve-se procurar o especialista na área para avaliar, né? Fazer um descarte de uma lesão simples, de uma lesão mais complexa, ou de um caso mais simples, um caso mais complexo. Eu acho que assim, o Christian vai concordar comigo, a pior coisa para um ortopedista é tratar sequela, né? Ou tratar um paciente que demora muito para procurar a gente. Fica esperando. Exatamente. Como o Bruno falou, a gente não tem necessariamente um protocolo a seguirmos de quando procurar, mas o principal motivo que devemos nos atentar é se estamos apresentando algum tipo de dor, muitas vezes é o nosso corpo já dando um aviso que algo está acontecendo. Eu ia te perguntar, Exatamente. Existe dor do nada? A dor, geralmente, ela não é do nada, na maioria das vezes. A dor é um mecanismo do nosso corpo, né? Muitas vezes nos dando um recado, olha, vale a pena investigarmos, vamos ver o que está acontecendo. Do mesmo jeito que enquanto está sendo investigada essa causa de dor, eu acho que é até um pecado falarmos para o paciente que ele não tem nada. Se o paciente tem dor, alguma coisa está acontecendo. O que acontece aqui é que muitas vezes ainda não identificamos a causa dessa dor. Mas sim, é válido que façamos uma pesquisa, uma investigação. E também é muito importante nos atentarmos para alguns sinais de alarme de quando que aquela dor ou quando o que eu estou sentindo pode me trazer um prejuízo maior em relação à função, às atividades do nosso dia a dia, né? E quais são esses sinais, doutor? Geralmente são sinais onde o paciente ele tem uma dor muito persistente, uma dor que não alivia, que o paciente faz uso eventualmente de algum analgésico, algo para passar, geralmente o paciente tem uma melhora dos sintomas, porém, quando esses sintomas ficam muito persistentes, né, vale a pena a gente investigar e não tentar mascarar essa dor consumindo bastante medicação, que aí estamos nos enganando, né? Estamos achando que estamos tratando o problema, mas não, estamos apenas botando ele para baixo do tapete, né? Já que nós chegamos nesse assunto, que é a parte de investigação, né, de uma dor, de algo que o paciente esteja sentindo, eu queria entender um pouquinho melhor como é que funciona a estrutura da osteo para esses casos. O paciente chegou na osteo com uma reclamação de dor. Olha, estou com dor no meu ombro, dor muito forte. Qual é a estrutura que a osteo tem hoje para investigar isso? Quais exames? O que tem lá? Maga, só complementando o que o Christian falou antes, tem 2 pontos importantes a respeito de dor no ombro, né? Pacientes que perdem o sono por causa da dor, não acham uma posição para dormir ou acordam durante a noite por causa da dor, e pacientes que têm limitações de movimento associadas à dor, né? Um exemplo, doutor, eu comecei a sentir dor há 2 dias e hoje eu não consigo mais lavar o meu cabelo, eu não consigo mais atar o meu sutiã, eu não consigo fazer minha higiene pessoal, por exemplo. Então, dor que acorda de madrugada, ou que te tira o sono, ou que limita as funções do teu braço, aí sim são causas de dor bem preocupantes que a gente tem que investigar com mais rapidez, né? Agora, a respeito da osteo, a gente é aberto das 8 da manhã às 7 da noite, né? Temos todas as subespecialidades em ortopedia, cirurgia de coluna, cirurgia de ombro e cotovelo, que é o Christian e eu que somos responsáveis na clínica, cirurgia de mão, cirurgia de quadril, de joelho, pé e tornozelo e cirurgia infantil pediátrica, né? E agora a gente também tem um profissional especialista na área de tumor, né? Então a gente está bem assistido em tudo que é sub-área da ortopedia. Não há necessidade de agendamento, né, para as consultas de pronto atendimento, sempre vai ter um especialista de plantão para atender, sem consulta marcada, sem necessidade de ligar, é só se dirigir direto ao osteo.
Nós temos um ambulatório no primeiro andar, com sala de gesso, sala de medicação, técnico de gesso, medicação injetável, radiografia. Então, o nosso pronto atendimento é bem completo. Não há mais a necessidade, como tinha antigamente, de ir para o hospital, passar Depois pela consulta, voltar. exato, passar pela consulta com o clínico chamar o ortopedista se necessário, e aí sim solicitar o exame para depois tu pegar toda aquela papelada e levar para o teu ortopedista. Esse tempo já foi, né, doutor? Isso não tem mais Não necessidade existe hoje, mais. né? Tem algum tipo de movimento que as pessoas façam errado e que prejudica o ombro, a saúde do ombro? Existem sim alguns movimentos, principalmente quando envolve a gente sobrecarregar aquela articulação. Tipo fazer isso aqui? Isso aí não vai piorar muito a questão do seu ombro, mas vai prejudicar sim a sua cervical, dependendo, algum problema que possa acometer sua mão, seu punho, né? Isso sim. Mas em relação aos nossos ombros, como o Bruno falou bem antes, a maioria das causas, né, onde desenvolvemos as lesões de ombro são devido a algum grau de sobrecarga ou movimentos repetitivos, esforços repetitivos, que podem muitas vezes estar associados então ao nosso trabalho, na parte profissional, ou alguns hábitos e alguns vícios que temos no nosso dia a dia. Então, dentre os cuidados que temos que ter em relação a isso, o nosso corpo geralmente ele vai dar algum sinal de que não estamos executando algum movimento da maneira correta. E o principal desses avisos acaba sendo a dor. Muitas vezes é uma dor que você sente que logo passa, mas temos que sempre ficar atento aos sinais aí que estamos apresentando. Então, a maioria dos casos ortopédicos, eles acabam se desenvolvendo aos poucos. É uma lesão que vai se desenvolvendo por meses, algumas vezes por anos, e temos que sempre estar atentos, então, a evitar que realizamos, então, movimentos repetitivos, principalmente acima da altura dos nossos ombros, carregar peso, muitas vezes, a mais do nosso limite tolerável, realizar atividades físicas, executando técnicas incorretas, né, tanto através de musculação, academia, algum esporte, né, nada específico, mas dentro de cada modalidade, sempre nos atentarmos, então, em relação à correta execução dos movimentos, isso também em relação ao trabalho, não só em relação à atividade física. O fato de realizarmos aquele movimento por um tempo muito prolongado, sem um repouso, sem dar um intervalo adequado, tudo isso aí acaba contribuindo, então, que nosso corpo vá desenvolvendo algum tipo de lesão envolvendo o ombro ou alguma outra articulação. Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte clínica. Doutor Bruno, qual é a diferença entre as doenças mais comuns, né, da região dos ombros? Tendinite, bursite, inflamação, dor mais leve. Qual é a diferença entre essas que eu citei e quais outras tem aí? Maga, basicamente todos esses tipos de inflamação cursam, como o Christian acabou de falar, com dor, né? Dor e limitação nos movimentos do dia a dia. Aquilo que era muito fácil fazer se tornou muito difícil por causa da dor. Doutor, eu não consigo desabotoar meu sutiã, não consigo lavar meu cabelo por causa da dor. Para a gente diferenciar tendinite, bursite, de lesões no ombro ou outras doenças, aí sim que entra o papel do ortopedista especialista na área, né? Aí entra o ósteo. Exatamente. Todo mundo acha que é a mesma coisa. E existem uma série de problemas no ombro que cursam com a mesma dor e com a mesma limitação, mas são doenças diferentes. E a mesma doença que acomete um paciente pode acometer outro paciente de forma diferente também. Cada um percebe a dor de uma forma no seu corpo e cada um tem uma limitação referente àquele tipo de doença, né? Às vezes a mesma doença em mim vai se manifestar de uma forma, num outro paciente vai se manifestar de outra forma. Procure o seu ortopedista de confiança, procure a ósteo. A gente está lá para realmente ajudar o paciente e ajudar a fazer esse diagnóstico, fazer essa diferenciação, não colocar todo mundo no mesmo pacote, né? O ideal para o ortopedista é diagnosticar o quanto antes, tratar o quanto antes, para isso lá no futuro não virar uma sequela, não virar um caso um pouco mais grave, um caso crônico, digamos assim. Quando a gente fala a palavra cirurgia,
Em qualquer área, né, doutor Christian? Sim, É sempre um susto, é sempre, uma cirurgia. corretamente. Hoje, a cirurgia ainda provoca esse tipo de reação nas pessoas? Ela é o último recurso na ortopedia ou não? Ela é um encurtador de caminho? Ela pode ser um encurtador de caminho? Geralmente, na maioria dos casos, ela acaba realmente sendo o último caminho, a última opção. Existe um passo a passo que a gente deve seguir na hora que vamos realizar então um tratamento. Nenhum tratamento vai ter sucesso se antes disso não tivermos um diagnóstico adequado. E o diagnóstico, ele envolve não só a realização de exames, não. O diagnóstico ele envolve desde a maneira que o paciente relata a sua história. Muitas vezes é ignorado esse fato de encurtar a conversa com o paciente e querer que o paciente realize vários exames, mas não. Na maioria dos casos, a gente consegue já ter boas hipóteses diagnósticas através de um exame físico bem feito, através de uma anamnese, a história clínica que o paciente nos relata, né, de uma maneira bem feita. E conforme realizamos, então, um diagnóstico adequado, aí sim a gente vai para o tratamento. Dentro da área do ombro, grande parte das lesões, elas começam com algo pequeno, algo que o paciente vai sentindo, eventualmente, esporadicamente, e com o tempo tem uma tendência a aumentar. Então, muitas vezes, esse diagnóstico precoce, ele acaba evitando que o paciente tenha a necessidade de realizar algum tipo de procedimento cirúrgico, que é onde o paciente muitas vezes se assusta, né? Então, graças ao diagnóstico precoce, em torno de 70% a 80% dos pacientes, segundo a literatura, vão ter uma melhora no seu quadro ortopédico em relação a lesões do ombro através de um tratamento conservador bem feito, né? A cirurgia, sim, ela é muito importante, mas a cirurgia, ela também não quer dizer que você vai ter uma recuperação total, uma recuperação completa daquela lesão. Por quê? Quando vamos indicar uma cirurgia, a gente precisa levar alguns fatores em questão. Não quer dizer que o paciente tem uma determinada lesão e todos os pacientes que têm aquela lesão têm o mesmo tipo de indicação cirúrgica. Então, temos que levar em consideração o tipo de lesão que o paciente apresenta, a idade, qual é a demanda, se o paciente apresenta algum problema de saúde associado, né? Se o paciente, então, a gente tem que sempre levar em consideração outros fatores, mas sim, no consultório, quando a gente começa a falar com o paciente em relação à indicação cirúrgica, nesse momento a gente precisa entender bem quais são os medos, quais são os anseios que o paciente tem em relação à cirurgia. Por quê? Para que a gente possa realizar uma cirurgia e o paciente possa realmente ter um benefício com essa cirurgia, ele precisa estar seguro em realizar a cirurgia. Agora, uma pergunta para deixar qualquer médico de cabelo em pé. O corpo acostuma com a dor? É difícil, viu, Maga? Acho que só quem sente sabe, né? Eu acho que não, tá? Eu acho que todo paciente com dor merece ser tratado, merece descobrir a causa da dor. A dor eu costumo falar com meus pacientes que a dor, às vezes, ela é nossa melhor amiga, porque ela avisa que tem algo errado conosco, né? A maior causa de dor no ombro são as causas inflamatórias. Então, causas inflamatórias persistentes e crônicas acabam, entre aspas, destruindo a articulação, né? Altera toda a função do ombro, altera toda a função de colágeno dos tendões e podem sim levar a lesões terríveis assim do manguito rotador, que são os tendões que promovem os movimentos do braço, né? Voltando para ósteo, para o lema da ósteo, né, que é devolver a liberdade e os movimentos, eu queria ouvir de vocês algum caso que tenha marcado, já que vocês, né, trabalham juntos, enfim, operam juntos, algum caso de algum paciente para quem vocês conseguiram devolver a liberdade e o movimento. Eu tenho um caso interessante, um paciente que me procurou com uma fratura no húmero proximal, no osso do braço, por uma queda de motocicleta, aqui pertinho da gente, na Serra do Rio do Rastro. Eu operei esse paciente no terceiro dia depois da fratura e acabei perdendo contato com ele. Ele era viajante, ele me achou, eu não sei como, e me mandou uma foto no Ushuaia, com a mesma moto que ele caiu.
mas já bem recuperado e andando de motocicleta de novo depois de 2 ou 3 meses da cirurgia, assim. Isso eu achei bem legal da parte dele. Corajoso ele, Corajoso, né? Corajoso. Doutor Christian. Eu tenho um caso muito marcante, que é uma paciente que eu operei em 2 momentos, os 2 ombros. Ela apresentava, então, uma artrose bilateral por um problema, uma doença reumatológica. Então, ela teve a indicação de realizar a prótese em ambos os ombros. E o desejo dela era que ela pudesse pescar, tarrafiar novamente, né? Então, claro que a gente sempre tem que levar em consideração quais são as expectativas do paciente. Mas, é importante ter isso bem claro, né? Exatamente, a gente precisa ter isso bem claro. Mas, por mais que seja realmente um procedimento que seja desafiador, não só em relação à parte do procedimento cirúrgico, mas a atenção e a dedicação que o paciente tem na sua reabilitação, eu recebi depois disso, né, um vídeo dela tarrafiando. Deu tudo certo. Deu tudo certinho. Um peixinho ela não te trouxe, não. Não recebi o peixinho, mas... Eu já recebi no consultório um pacote de tainha. Um paciente que eu operei também, pescador. Olha como... Porque, de fato, né, o movimento que vai fazer para... Exatamente. Então, foi até além das expectativas que ela tinha esse desejo, mas não quer dizer que ela acreditava que ia chegar a esse ponto, né? Mas graças... Ela estava quase te desafiando. Quase um desafio, mas deu tudo certo. É uma paciente que ela se dedicou muito à sua reabilitação, isso é muito importante, né? Na ortopedia, não somos apenas nós que realizamos o tratamento e deu. Não, dependemos muito de outras pessoas, né? Um deles, o próprio paciente, né? Se o paciente ele não realizar os cuidados necessários, a reabilitação, não somos os únicos profissionais, então, responsáveis tão importante quanto o tratamento cirúrgico ou o tratamento não cirúrgico, é a presença de outros profissionais que nos auxiliam muito, né? O pessoal da fisioterapia, eles são fundamentais na reabilitação, o pessoal, os educadores físicos, né? Então, a gente depende de muitos profissionais. Alguns casos, como o paciente ele apresenta dores crônicas, muitas vezes alguns fatores emocionais acabam sendo desencadeados por causa dessas dores. Então, muitas vezes é necessária a presença de algum psicólogo, algum terapeuta também para auxiliar no tratamento e na melhora do paciente. Agora eu quero saber de vocês dois. Médico ortopedista, cuida do próprio ombro? Faz alguma atividade específica para cuidar do ombro? Ou só pega no pé de todo mundo, assim, mas não cuida do próprio ombro? Com certeza, Maga. A gente tem que dar exemplo, né? Ninguém melhor do que o próprio médico para dar exemplo para o paciente de como se cuidar, como manter um estilo de vida saudável, como levar a vida até a senilidade com bastante saúde. Eu confio muito num tripé que é mente, corpo e espírito, né? Para a gente ter uma vida saudável e ter uma vida longa. Cuidar do corpo de que forma? Né? Cada um tem um tipo de corpo, cada um gosta de um tipo de atividade física, cada um tem o tempo que pode dispensar para fazer uma atividade física, isso é muito individual, né? A gente não pode colocar todo mundo na mesma pilha, assim, né? Então, se tu não sabe o que fazer, não faz atividade física, começa com o básico, começa dando 5 voltas na quadra da tua casa, 3 vezes por semana durante 50 minutos. E a partir daí tu vai desenvolver um gosto pela atividade física, vai começar a se envolver mais com a atividade física, vai procurar uma atividade física fora dali, vai começar a fazer um funcional, uma hidroginástica, enfim. Eu falo para meus pacientes hoje que o melhor tipo de atividade física que existe é aquela que tu vai. É aquele que é feito, né? É aquele que é feito, exatamente. Não adianta eu pedir para tu fazer do outro lado da cidade, tu vai 2, 3 vezes, tem trânsito, chove, enfim. Então, o primeiro passo é começar a fazer. E de forma simples, caminhando ao redor da quadra de casa, procura um funcional, um pilates, uma hidroginástica, uma musculação. Mas o primeiro passo tem que ser dado. Assim, a gente tem que criar gosto pela coisa, né? Eu acho que tudo na nossa vida é rotina e tudo na nossa vida é assim... É igual quem toma café com açúcar a vida inteira, passa a usar sem açúcar e depois não consegue mais voltar. Atividade física é a mesma coisa. Depois tu passa a desenvolver um gosto pela coisa, é difícil tu largar. Na verdade, tu até se sente mal quando tu para de fazer atividade física, né? Nos assuntos relacionados aos ombros, quais são os principais mitos, Dr. Christian? Então, em relação aos principais mitos, né, que o paciente ele traz para a gente no consultório, é em relação a postergar, jogar muitas vezes para frente a questão de procurar ajuda, pelo famoso mito do quem procura acha. Porém,
né? Se você tiver o problema vai te encontrar ali na frente. Você não está evitando que você vai desenvolver aquele problema. Eu acho que esse é o mito que a gente mais atende, né? Eu acho que mais é atendido no consultório, que é a questão do medo com que vai descobrir, com medo de, por exemplo, precisar realizar um procedimento cirúrgico, sendo que, na maioria das vezes, é um problema que toma dimensões grandes, mas que poderiam ser resolvidas de uma maneira mais simples, muitas vezes. Então, acho que o principal mito ali é em relação do quem procura acha. O problema, ele já existe. Na verdade, estamos apenas... ignorar a existência dele não vai fazer com que ele não desapareça, vai fazer ele né? desaparecer, exatamente. Estamos apenas entrando em negação em relação a ele. Mas, se não encontrarmos ele, como que a gente vai resolver esse problema? Então, esse eu acho que é o mito número 1, número 2 e número 3. Concorda, doutor Bruno? Eu concordo. Principalmente pacientes que precisam do ombro para sobreviver, pacientes, trabalhadores braçais, o pedreiro, o trabalhador, a costureira, o mecânico, esportistas também têm muita, não é dificuldade, mas eles têm muita resiliência assim para chegar na gente e descobrir, realmente tem que tratar alguma coisa, eles têm medo de parar de trabalhar, de ter a subsistência, e os esportistas obviamente têm medo de parar o esporte, que é aquilo que tanto agrada a eles, né? Mas quanto antes observado, quanto antes diagnosticado e quanto antes tratado, muito melhor vai ser o resultado no futuro, né? Fatores emocionais ou de estresse podem provocar dor nos ombros? Com certeza. A gente cansa de afastar outras causas, né, que não aquelas mecânicas, causas inflamatórias, traumáticas. E existe sim alguns pacientes que a gente chega num beco sem saída, né? Que procura e não acha. Exatamente. Exatamente. Começa a notar que o paciente está ansioso, o paciente está com problemas em casa, problema na família, problema no trabalho principalmente, com medo de perder dias de trabalho ou de ser demitido por causa da dor, e acaba somatizando muitas vezes a dor no ombro, né? Mas como tu falou no começo, toda dor tem que ser investigada, Maga. A gente não pode colocar todos os pacientes no mesmo saco, sabe? Cada um interpreta a dor de uma forma e cada doença se manifesta numa pessoa de uma forma também. Quem tem mais dor nos ombros? Os homens ou as mulheres? Eu acho que é quem procura mais o ortopedista. Exatamente. Não é quem tem mais dor, porque eu acho que cada um tem o seu percentual assim bem parecido, inclusive, mas quem procuram, pelo menos no meu consultório, né, quem procuram mais são as mulheres. Exatamente, a mulher ela costuma procurar mais, mas a gente identifica que existe um padrão. A mulher, como ela tem uma sensibilidade diferente à dor, geralmente ela procura ajuda num momento mais tardio, porque muitas vezes aquela dor que para o homem que já tem outro tipo de sensibilidade, né, o homem muitas vezes vem com uma dor, você vai fazer o diagnóstico e costuma ser uma lesão, muitas vezes, claro que não é via de regra, uma lesão menor, uma bursite, algo que você consegue manejar. A mulher, muitas vezes, vem para o consultório falando que está com uma dor, com um quadro, uma dorzinha, mas você vai ver, é uma lesão muito mais avançada. Então, por isso, como o Bruno falou, cada paciente tem a sua história, cada um sente a dor do seu jeito, né? Então, em relação ao quem a gente atende mais, existe muito essa questão. O homem, muitas vezes, ele tem uma tendência a negar um pouquinho mais. Mas, quando ele sente dor, ele vai atrás. Por quê? Justamente por causa dessa questão da sensibilidade diferente à dor. O Dr. Christian acabou de confirmar pra gente que o homem é muito mais dramático na hora que sente uma dor. O que também pode ser bom, né? Vai Isso procurar é verdade, um... eu concordo. Exatamente. Concorda, doutor Bruno? Sim. A gente tem uma sensibilidade diferente, porque o homem, ele apresenta menos... Ele apresenta menos... O homem, ele procura muito mais a ajuda de uma maneira mais precoce, porque ele não sente tantas dores durante a sua vida. Então, isso aí acaba sendo, de certa maneira, um fator de proteção para ele. Como ele tem uma sensibilidade diferente para a dor, ele acaba procurando muitas vezes antes. Mas com certeza não é via de regra, mas é um padrão. É um padrão, tá bom. O que vocês têm de mais avançado no quesito tecnologia que pode ser aplicada nos tratamentos convencionais ou cirúrgicos lá na Osteo?
Em relação ao... Desculpa, Maga. Inteligência artificial, robótica, tem algo nesse sentido? Hoje, eu acho que a atualização e o profissional correto na hora do diagnóstico é o que conta, sabe, Maga? Principalmente na nossa área de cirurgia do ombro e cotovelo. Uhum. Tu confiar o teu ombro, o teu cotovelo a um profissional que estudou, que se profissionalizou, que se gabaritou, que continua estudando naquela área, eu acho fundamental, né? Eu, assim como o Christian, a gente recebe casos operados por colegas sem especialidade, de outros locais que não deram devido tratamento, e são casos extremamente dramáticos, assim, né? Para a gente poder reverter aquilo. A Osteo hoje, todos os especialistas da Osteo estão sempre na frente na tecnologia, operando com robô, operando com o que há de melhor no mercado de material, tanto em prótese quanto em placa, em parafusos, em âncoras, em materiais para cirurgias de fratura, em materiais para cirurgias de tendão, de ligamento. Eu acho que a gente está sempre atualizado com o que tem de melhor, né? Cada área na ortopedia, seja ela joelho, quadril, busca procurar o que tem de melhor para oferecer para os seus pacientes, né? A Osteo está sempre na frente nisso. A gente está sempre indo a congresso, sempre indo a curso, procurando sempre o que tem de melhor. E hoje em Criciúma eu acredito que a gente não precisa encaminhar nada para lugar nenhum. A gente consegue tratar tudo na nossa cidade. Diferente de antigamente, né? Que os pacientes procuravam muito Florianópolis, Porto Alegre, e hoje não tem mais essa necessidade. Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. A gente tem tudo aqui hoje, né? E Criciúma, que é uma cidade que é referência para toda a região, não é só Criciúma, né? Para referência em tudo, Maga. Assim, nós temos 3 hospitais na cidade, são 2 hospitais privados e um hospital público-privado, que é o São José, né? Hoje em dia não há necessidade dentro da ortopedia de sair de Criciúma para fazer tratamento nenhum. A nossa última lacuna que foi preenchida recente foi com a cirurgia oncológica. Nós temos hoje na osteoclínica um especialista em tumor e câncer ósseo. Uhum. Né? Então, de Florianópolis a Porto Alegre, existe a Osteo no meio do caminho. Não tem mais necessidade de sair daqui. Qual é a melhor sensação? O que move vocês na cirurgia de ombro, nos cuidados com os ombros, com os pacientes? Qual é o melhor sentimento? Principalmente a satisfação de você ver alguém que procurou sua ajuda, né? E você conseguir atender a isso que vem incomodando uma pessoa há tanto tempo. Então, essa sensação de você poder ajudar outra pessoa a dar mais qualidade de vida a ela, dar de volta, levar o paciente conseguir de novo aquele movimento, dar essa liberdade para que o paciente possa, então, realizar suas atividades de uma maneira mais independente, com autonomia, o que eu imagino que ninguém queira nessa vida é precisar depender muito de outra pessoa em relação a realizar atividades do nosso dia a dia, atividades que parecem que são básicas, mas tanto eu quanto o Bruno, a quantidade de pacientes que atendemos que não conseguem lavar o cabelo porque não conseguem levantar os seus braços, não conseguem fechar um sutiã porque não conseguem realizar aquele movimento. Então, você trazer, ajudar o paciente a trazer de volta tudo isso, eu acho que é muito gratificante, né? Então, a gente vê que o paciente realmente está no caminho de conseguir de novo a sua independência em relação à funcionalidade. Eu acho que isso é muito gratificante. Doutor Bruno. Eu acho que trazer o lado funcional para o paciente, coisas que para nós são coisas simples, como o Christian falou, abotoar o sutiã, lavar o cabelo, poder voltar a trabalhar, trazer sustento para a família, ou poder praticar um esporte que tanto gostava antes, eu acho que é muito gratificante. Assim, o paciente te falar que está tendo uma vida normal por causa de ti, ou por causa do tratamento que tu proporcionou para ele, é muito legal, assim. Lembrando que o ortopedista nunca trabalha sozinho, né? Nós somos só um meio de passagem, o paciente passa pelas nossas mãos, né? Nós temos sempre um ciclo de colegas profissionais que nos acompanham, desde o educador físico, um profissional que é muito hoje importante dentro da ortopedia é o fisioterapeuta. Então, grande parte das nossas cirurgias, se não todas, vão passar depois, ou antes, ou durante, pelos cuidados de um bom fisioterapeuta.
E o próprio paciente, viu, Maga? Eu acho que ter vontade de Ele melhorar... é um parceiro Com certeza. na solução desse problema, dessa dor? Com certeza, não só ele, o próprio paciente tem que ser parceiro de si para poder melhorar. Né? Como eu falei, nós somos um meio de passagem, nós orientamos, auxiliamos, tratamos, mas o paciente tem que querer melhorar, ele tem que seguir orientação médica, porque a gente sabe o que dá certo, o que dá errado. E o médico sabe quando o paciente não cumpriu o que foi orientado? A gente sabe. Não adianta mentir que a gente sabe, né? A gente acaba descobrindo, né? As orientações, elas têm que ser individualizadas também. A gente não pode pedir para um paciente que tem uma atividade laboral para nunca mais trabalhar com aquilo. A gente tem que levar tudo em consideração, né? Mas ter esse tratamento interdisciplinar, do paciente, com os familiares, com o filho ou com o pai do paciente também, com a esposa, com o marido, e com um bom fisioterapeuta e um educador físico, eu acho que é a chave. O ortopedista nunca trabalha sozinho. Vou até arrumar os ombros aqui agora, tá? A gente já está chegando no final do nosso primeiro episódio, e eu vou pedir para vocês deixarem uma orientação, um conselho para quem está nos acompanhando para cuidar melhor dos ombros. Então, um conselho, uma orientação que eu daria para os nossos ouvintes é que sempre que estiver sentindo alguma coisa, tiver alguma dor, alguma diminuição na função em relação não só aos ombros, mas em relação às outras articulações, procure ajuda. Na Osteo estamos de portas abertas para receber o nosso paciente, para receber vocês, né? Tanto através do nosso pronto atendimento, sem hora marcada, quanto através de consultas agendadas com todos os nossos profissionais, né? Então, procurar ajuda quando for necessário, para que assim possamos trazer de volta, então, todo esse... Liberdade de movimento. Exatamente. Trazer de volta, então, todo esse movimento, essa liberdade, que o paciente possa realizar tudo que vem realizar nesse... Doutor Bruno, teu conselho? Maga, das 8 da manhã às 7 da noite, se tu tiveres qualquer tipo de problema ortopédico, agora tu já sabe para onde ir, na Osteo, né? Não tem necessidade de marcar a consulta, a gente sempre vai ter um especialista esperando para atender sem fila, sem necessidade de sair da clínica para fazer exames. E se eu pudesse deixar um conselho para todo mundo, para os nossos pacientes principalmente, é atividade física. Ajuda muito a prevenir lesão, ter o seu ortopedista de confiança, procurar rápido atendimento, não deixar aquilo virar crônico ou virar uma sequela no futuro, e praticar atividade física. Eu acho que hoje tudo é equilíbrio na nossa vida, né? A gente tirar, seja 45 minutos ou 1 hora por dia, eu acho que dá, né, Maga? Ninguém... Dá. Exatamente. Tem tanta coisa para fazer. Assim. Exatamente. Temos a tendência a nos mantermos, então, na inércia, né? É muito difícil a gente deslocar o nosso corpo que está parado e botar ele em movimento. Então, assim como é difícil sairmos do sedentarismo, iniciarmos uma atividade, depois, quando estamos em movimento, estamos realizando a atividade, a gente sabe que fica mais fácil nos mantermos naquele ritmo. Então, tudo é uma questão de criar o hábito, criar a rotina. Tudo é a questão também a questão não é muitas vezes não termos tempo. Muitas vezes não estamos dando a prioridade devida à nossa saúde. Muitas vezes pensamos mais no trabalho, em outros, e não pensamos em nós mesmos. Então, é tudo uma questão de prioridades. Tem sempre uma dúvida que é o seguinte, exercício físico, atividade física 2 vezes por semana, vale a pena? Vale, porque é melhor do que nenhum dia, né? Exatamente. Correto. Atividade física bem direcionada e atividade física que seja feita qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, já está valendo. A gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado com atividades físicas em pacientes que não estão acostumados, que vão começar a fazer uma atividade física amanhã, ainda não tem um preparo físico adequado, que pode, sim, no começo, levar a algumas lesões, né? Então, o preparo físico ideal e acompanhado com um profissional, acho que é super importante. E também guiado com o ortopedista. O ortopedista ajuda bastante nesses detalhes em relação à atividade física, né? Principalmente em ombro e cotovelo, as atividades físicas feitas com ombro e cotovelo, né? Hoje está bem alta o beach tênis, o tênis, a natação. Então, começar pelo começo, obviamente, devagar. Começa dando umas voltinhas ao redor da quadra, cria gosto por algum tipo de esporte ou atividade física e vá, de qualquer jeito, né? Cria um espaço na tua agenda diária e vá. Importante. Muito bem. Adorei o nosso primeiro episódio. Obrigada, doutor Bruno Golo.
por compartilhar o conhecimento com a gente e pelas dicas e pelos puxões de orelha, tá? Obrigado, Maga. Eu agradeço muito a conversa. Pode nos chamar mais vezes para a gente vir. Eu acho que é bem importante, bem legal. A gente pode conversar sobre trabalho, sobre esporte, sobre o que é melhor, o que é pior para cada paciente. Sempre vai ter um tema na moda para a gente conversar sobre ombro, né? Então, muito obrigado pelo convite. Dr. Christian Hirsch, obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu. Fico muito feliz em darmos início, então, a esse novo projeto. Estamos sempre à disposição, estou sempre à disposição aqui também para que a gente possa ter esse papo descontraído, né, para que possamos sempre tirar as dúvidas que não são muitas vezes apenas de outra pessoa, são dúvidas de várias pessoas que possamos retirá-las elas de uma maneira mais descontraída. Muito bem. Gostou do nosso primeiro Osteo On? Eu adorei. Aprendi muita coisa aqui, especialmente que quando você for paciente, Dr. Christian, Dr. Bruno, tem que levar um peixinho lá. Vai pescar? Leva um peixinho para eles. Manda esse vídeo, manda esses conteúdos todos para quem você ouve aí reclamando de dor. Ah, tô com uma dor no ombro, hoje acordei com dor. Manda esse vídeo para essa pessoa, te inscreve no canal e continua com a gente, porque a gente vai falar sobre outras especialidades aqui no videocast.